Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a dedução das equações de camada limite turbulenta. Mais ainda, eu vou discutir bastante com vocês a estrutura da camada limite turbulenta. Esse é um tema de pesquisa bastante contemporâneo, não tem mais do que 50 anos que o que eu vou apresentar hoje foi avançado. Vou utilizar algumas técnicas relativamente sofisticadas. O que eu vou falar hoje tem bastante interface com um método sofisticado chamado método de perturbação, mas o que eu vou tentar fazer é introduzir perturbações de uma maneira, com argumentações, baseadas basicamente em dados físicos. Eu vou introduzir algumas hipóteses mentais, vou tentar fugir um pouquinho de todo o formalismo matemático mais pesado, e vou tentar introduzir a estrutura da camada limite de um modo relativamente simples. Então, o objetivo da aula de hoje é, de novo, deduzir as equações de camada limite e mostrar como que a camada limite turbulenta se estrutura diferentemente da camada limite laminar. Então, o objetivo de hoje, eu vou colocar aqui, é a dedução das equações de camada limite turbulenta, e o arcabouço principal será as equações que nós introduzimos na última aula, as equações médias promediadas, as equações de Reynolds. Antes de a gente discutir a camada limite turbulenta, eu vou fazer um pequeno preâmbulo. O que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar situar o que nós vamos discutir agora com perspectiva histórica. O que nós vimos nas últimas aulas? Vou de novo colocar aqui a nossa geometria clássica, que é a geometria da parede. E nas últimas aulas, o que nós discutimos? Nós discutimos a solução para escoamentos viscosos junto a uma parede. Então a gente discutiu na última aula, em aulas anteriores, a descrição da camada limite laminar. Então isso aqui era a camada limite laminar. E, historicamente, onde estávamos situados? A dedução das equações, em 1904, foi por Prandtl. Vimos isso no terceiro Congresso Mundial de Matemática. Isso rendeu a ele uma cátedra em Göttingen. Em 1907, 1908, o Blasius resolveu isso aqui analiticamente. Em 1907 foi a tese dele, em 1908 foi a publicação do resultado. Em 1930, o escoamento na esteira da placa, ele recebeu um tratamento importante. Então, na esteira da placa, o que acontece com o escoamento? O escoamento, quando ele passa pela placa, ele é retardado. Então, o perfil aqui atrás, na esteira da placa, ele não pode ser corrente abaixo, quer dizer, a jusante do bordo de fuga, ele não pode ser cheio. O escoamento é cheio na frente da placa. Ele não perdeu o poder de movimento e ele está não perturbado. Na esteira da placa, porque o escoamento foi retardado junto à parede, ele sofre um déficit de quantidade de movimento. Então, se eu for desenhar aqui agora o escoamento nessa região da placa, de novo, ele não pode mais ser uniforme. Ele seria uniforme, mas ele tem um déficit aqui. Esse déficit de quantidade de movimento é exatamente o arrasto na superfície. É o que o escoamento perdeu de quantidade de movimento. Isso que eu acabei de escrever aqui agora para vocês é um método importantíssimo em estudos de vento para avaliar arrasto em corpos gerais. A gente mede o perfil na entrada, mede o perfil na saída, pela diferença de quantidade de movimento a gente sabe quanto ele foi freado pelo ponto que se colocou ali. Então, isso daqui, essa solução,
ela é de 1930. Isso foi o C.D. Goldstein, em 1930. Em 1931, o Tolkien também tem uma solução importante aqui. Então, 20 anos depois da solução da equação de Blas, sabíamos também agora calcular a esteira da placa, uma solução analítica para a esteira da placa. O bordo de ataque, ele merece também a solução particular, porque o escoamento ali, o número de Reynolds é muito baixo, o escoamento é muito lento, né? Os efeitos viscosos dominam inteiramente. Então, em 1948, o George Carey e o C.C. Lee publicaram no mesmo paper duas soluções diferentes para essa região. Finalmente, nos anos, início dos anos 70, na verdade de 1969 a 1972, essa região que conecta o bordo de fundo da placa e o escoamento que sai de Blas e entra na esteira foi resolvida pelo Neyland na União Soviética, na antiga União Soviética, e pelo Keith Stewardson na Inglaterra. Essa solução aqui, que combina o que acontece na camada laminar, na placa, com a esteira, isso é chamada de Triple Deck Theory. Isso é um conhecimento bastante especializado, poucas pessoas dominam o que acontece aqui, e parece que tinha fechado todo o problema, certo? Not quite. A combinação da solução de Carey com Blasius é um problema que permanece em aberto. Então, isso aqui está em aberto, as we speak. Nós estamos conversando, isso aqui está em aberto. Então, mesmo o escoamento laminar, ainda há pontos a serem fechados analiticamente. É claro que eu posso malhar essa história, botar um bando de soluções numéricas e resolver isso aqui de uma forma bruta. Agora, escoamento em bordo de fuga não é simples. Porque o bordo de fuga ele pode ter geometria diferente, ele pode ser quadrado, ele pode ser elíptico, ele pode ser uma superelipse, ele pode ser tipo um cuspe. Então, dependendo do que acontece aqui, há muita repercussão sobre o escoamento em toda a placa. Agora, qual quadro que nós gostaríamos de discutir? Nós gostaríamos de discutir agora uma placa, de novo, variável ao escoamento. A gente conhece o comprimento da placa, L, a velocidade de entrada aqui é U, e depois que passamos por aquele regime laminar, acontece que nós vimos em aulas anteriores, começam as perturbações lineares, os efeitos não lineares, tem uma certa região de transição e, num certo ponto, o escoamento fica totalmente turbulento. Então, o que nós pretendemos escrever nessa aula e na próxima? Nós queremos escrever o que acontece daqui para lá, no regime totalmente turbulento. O que sabemos? Sabemos, por exemplo, que nessa região laminar, o delta de x, lembra, ele é proporcional a x elevado a meio. Sabemos disso. Eu vou antecipar para vocês que na parte turbulenta, o delta de x é proporcional a x elevado a 4 quintos. Quer dizer, x elevado a aproximadamente 0,8. Por que a espessura, a partir da transição da turbulência, começa a aumentar? Por que essa espessura é maior do que a outra? Por uma razão simples. O que nós vimos nas aulas anteriores? Turbulência troca muita quantidade de movimento, ela consegue levar estruturas muito mais próximas, consegue fazer a dissipação ficar muito maior pela cascata turbulenta, e, portanto, se a dissipação é maior, o escoamento ele é retardado mais fortemente. Se o escoamento é retardado mais fortemente, a espessura aqui, ela tende a ser mais espessa do que lá. Mas, o que eu vou antecipar para vocês? Nós tínhamos feito a hipótese de que o ΔL era muito menor do que L. Ainda nessa região, nós vamos continuar com a hipótese de que o ΔT é muito menor do que L. E por que eu posso avançar essa hipótese? Porque isso eu vou no laboratório e verifico. Então isso é facilmente verificável. Qual foi a encrenca que ainda faltou aqui ser sanada? Faltou ser resolvida. A encrenca é o que acontece na região de transição, que vimos que é uma região de dificílimo tratamento, e do ponto de vista prático, como é que as pessoas lidam com essa região? As pessoas são super pragmáticas. Elas definem aqui um ponto x1 e um ponto x2, que delimitam o início e o término da transição, e simplesmente
dá um jeito de fazer uma função interpolada da solução aqui para a solução do outro lado. Então isso aqui é muito complicado, não vamos perder tempo com isso. Pessoa aqui então de aviação perde menos tempo ainda. O jeito é fazer aerofólio. Quando ele for fazer agora o escoamento sobre aerofólio, ele precisa saber se o escoamento é laminar ou turbulento, ou transicional. Se o escoamento for turbulento, ele sabe fazer conta. Na média, eu vou ensinar vocês como fazer. Se o escoamento for laminar, ele sabe fazer. E se for transicional? Eu estou com um problema. Então, o que é feito na vida real? O que os projetistas de avião fazem? Eles fazem uma premissa. Eles supõem logo no início da confusão toda se o escoamento é turbulento ou laminar. E aí, o que o pessoal da aviação faz? Os projetistas de avião fazem? Eles fazem o seguinte: vocês já devem ter viajado de avião, o que vocês perceberam? Vou fazer um desenho aqui, simples de uma asa. Está aqui o desenho de uma asa. Vocês estão aqui no avião, estão voando e estão olhando pela janela, estão vendo a asa. Vocês perceberam que aqui tem um monte de elementozinhos muito afiados que ficam logo aqui na frente do bordo de ataque. Isso aqui é chamado a corda do aerofólio. A corda é a distância do bordo de ataque o bordo de fuga, e na distância de aproximadamente 3% da corda são colocados esses geradores de turbulência. Eles fazem o papel dos turbulent spots que nós discutimos na última aula. E aí o que acontece? Nos aerofólios comerciais, eles atuam, portanto, com esses geradores artificiais de voz, eles atuam sempre no regime turbulento. E no regime turbulento, os projetistas podem fazer continhas bem ajustadas para que eles consigam fazer previsões relativamente seguras da sustentação e do arrasto geral. Tá? Então, vou apagar o pequeno parênteses que fizemos e vou voltar para cá. Então, o que nós desejamos fazer? Eu quero discutir o que acontece aqui nessa região de caos, que é o que acontece na região turbulenta. Bom, quando eu estiver resolvendo agora aqui as equações, em que época, cronologicamente, em que época eu estarei? Então, isso aqui começou a ser muito bem atacado. O Jay Taylor, em 1916, ele fez previsões do que acontecia muito próximo à parede. Então, o Jay Taylor resolveu o que acontecia numa vizinhança muito próxima da parede. Em 1925, o Prandtl, ele fez outras continhas e mostrou o que acontecia em cima da região do Taylor. Então, se eu fizer um desenho auxiliar aqui, o Taylor resolveu o que acontecia próximo à parede, o Prandtl, isso aqui em 1916, já está aqui escrito, em 1925, eu estava acima do Taylor. Na região mais externa ainda, o von Karman, em 1933, 36, e o Coles, em 1956, Donald Coles, de Caltech, ambos descreveram a região externa. Então, eu não fiz nada ainda de pontinha, nada, zero, mas eu já os induzi a aceitarem uma certa estrutura. Se vocês forem falar nos gigantes da mecânica dos fluidos, no século XX, com certeza os três primeiros nomes que virão à mente são esses três aqui. E o que nós estaremos conversando nos próximos minutos é o que esses três gigantes fizeram. Nós vamos falar sobre a subcamada viscosa, vamos falar sobre a camada logarítmica e vamos falar sobre a região defeituosa, sobre a defect layer, sobre a região externa do escoamento, que é o que Karman fez. Então, o ponto de partida agora, do ponto de vista matemático, o arcabouço matemático que eu preciso para tentar organizar isso aqui do ponto de vista matemático com algum rigor, são as equações que nós deduzimos nas últimas aulas. Na última aula em particular, as equações médias de Reynolds.
Então, o ponto de partida para a aula de hoje, do ponto de vista analítico, são as equações de runs. Então, como é que essas equações ficavam? Vou colocar aqui equações de runs, equações médio range para escolhimento. Vamos botar aqui incompressível, bidimensional, estacionário. Então, já escrevemos essas equações milhões de vezes. Deu médio dx, deu médio dy igual a zero. Vou botar aqui agora assim, ρu deu dx, ρv deu dy, menos dp dx, mais mi d2u dx2, mais mi d2u dy2. Isso aqui é a equação da conservação da taxa de variação da quantidade de movimento da direção x, vou botar agora na direção y. Então, ρu dv dx mais ρv dv dy menos dp dy mais mi d2u dx2 mais mi d2v dy2. Aí vocês estão olhando para mim dizendo assim, não, para, está tudo errado, não é isso não. Você esqueceu o mais importante. Eu vou trocar a caneta. O que é o mais importante? As equações de runs, então o que a gente vai colocar aqui agora na cor roxa? A contribuição dos termos viscosos. Lembra na última aula que tinha um termozinho lá que incorporava como se fosse uma viscosidade aparente? Então como é que era esse termozinho que a gente vai colocar agora em roxo? Eu vou olhar para esse cara, então vai aparecer aqui menos um ρ d de u' ao quadrado médio dx, menos um ρ d de u' v' dy. Então esses são os dois termos agora que complementam as equações de runs na direção x. Na direção y eu preciso também da contribuição da matriz de Reynolds, do tensor de Reynolds que vimos na última aula. Então eu tenho que voltar para cá, botar aqui menos, olhar para esse termo aqui, ó. Rho d dx de u' v' menos ρ d dy de v' ao quadrado médio. Então, assim, quais são as incógnitas aqui agora novas que foram introduzidas na última aula? Nós introduzimos algumas novas variáveis. Então a gente tem u' ao quadrado, v' ao quadrado, u' v'. As incógnitas iniciais eram u médio, v médio e p médio. Então, são 6 incógnitas. Temos quantas equações aqui? Salvo engano, 1, 2, 3. O que nós vamos tentar agora fazer? Será que eu consigo, com argumentos de camada limite, simplificar isso aqui? Será que eu consigo jogar fora alguma dessas belezas para tentar chegar numa solução que é válida próxima à parede, adjacente à parede? É isso que nós vamos fazer. Vamos voltar para cá. Eu voltei para cá, olhei aqui e falei, ixi, olha, isso aqui parece bacana. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o seguinte, se eu transcrever aquilo do ponto de vista matemático, o que nós vimos na última aula? Aquela hipótese ali era equivalente, vou colocar em vermelho, vamos dizer o seguinte, que as derivadas em y eram o quê? Muito maiores que as derivadas em x. Por quê? Porque nós tínhamos associado o d dy com 1 sobre delta. E esse delta era pequeno. E tínhamos associado o d dx com 1 sobre L. Esse L era o comprimento da placa, ele era grande. Então, o que fizemos na última aula, com isso daqui, ó, foi avançar isso daqui. Na presente aula, nós vamos continuar com a mesma hipótese. A espessura da camada turbulenta é ainda bastante menor do que o comprimento da parede. Então, vamos voltar para cá e vou fazer o seguinte. Tudo que for derivado de x, sem nenhuma pena, sem nenhuma piedade, eu vou chegar aí e jogar fora. Joguei todo mundo fora. Não quero nem saber. Derivada de x, joguei fora. Por quê? Porque comparadas com as derivadas em y, elas são muito menores. As derivadas de x, elas são da ordem de 1 sobre L, as derivadas de y da ordem de 1 sobre L. Agora, ainda utilizando os conceitos da última aula, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para essa confusão aqui toda
e vamos fazer uma outra verificação. A verificação que eu vou fazer é o seguinte: eu vou supor que para a região externa do escoamento, então vou fazer uma continha aqui. Vou fazer o seguinte: vou botar aqui um fato experimental. Isso sujeito depois à corroboração. O que eu vou antecipar? Eu tenho que agora analisar a ordem de grandeza desses termos todos aí. Eu vou fazer a seguinte conta. É o seguinte: quando estivermos longe da camada limite, lá na região que o Foncaro e o Coase estudaram, eu vou supor que as grandezas relevantes ainda são um ponto afastado da parede. Para a velocidade U, na direção X, o L continua sendo um parâmetro muito relevante, e na direção delta eu vou pegar a própria espessura da camada limite. E vou supor o seguinte: quando estiver lá muito próximo da parede, eu vou supor o seguinte: fato experimental, vou supor que a ordem das flutuações e a ordem da velocidade média, próximo à parede, tudo isso é da ordem de uma velocidade característica. Essa velocidade característica é uma pseudo-velocidade. Eu vou definir da seguinte forma: isso aqui vocês já copiaram, já registraram. Eu vou definir agora que esse U tal. Esse U tal é a raiz quadrada da tensão na parede dividido pela densidade. Então a tensão na parede é μ du dy, quando y for igual a zero. Então eu vou chamar essa grandeza de velocidade de atrito. E vou supor que ela é pequena. Essa velocidade de atrito ela é da ordem das flutuações, as flutuações sobre a velocidade de atrito e da velocidade média próxima à parede. Então, assim, com essas hipóteses, só para colocar outro resultado aqui que a gente vai usar na frente, o que eu posso escrever aqui então é o seguinte: que a tensão da parede é ρ U tal ao quadrado. Tá? E essas flutuações, elas são pequenas. Então agora eu vou fazer o seguinte: vou voltar para aquelas equações aqui. Esses caras todos aqui, os termos de inércia, são referenciados à região externa do escoamento. Foncaro, aquela coisa toda. Então isso aqui eu vou colocar o seguinte: esses caras são formalmente de ordem 1. Certo? Então o que tínhamos descoberto na última aula? Tínhamos descoberto um outro resultado importante. O resultado que a gente descobriu é o seguinte: esses caras são ordem 1, esses aqui são ordem de delta. E de onde que saiu isso daqui? Isso daqui saiu, lembra, da equação da continuidade. Por quê? Porque daqui nós tínhamos obtido o resultado de que ordem de V era da ordem de delta. Aí vocês vão falar para mim: peraí, cara, não, tem alguma coisa equivocada aí, você não pode falar isso. Isso aqui é velocidade, isso aqui é comprimento. Como é que você está comparando banana com maçã? Não rola isso. Rola. Por quê? Porque na realidade, quando eu estou escrevendo isso, eu estou escrevendo que V sobre L é da ordem de delta, V sobre U é da ordem de delta sobre L. Mas na última aula tínhamos visto que esse U e esse L eram as grandezas de referência, era o que nós estávamos considerando como se fosse ordem unitária. Então a gente pode dizer de um jeito relativamente relaxado: eu preciso, agora estou com consistência dimensional, né? Eu estou com V médio sobre U é delta sobre L, eu estou com consistência dimensional. Mas esse U é ordem 1, esse L é ordem 1, então eu vou dizer que a ordem de V é a ordem de delta. Então a conclusão é que esses caras aqui todos são a ordem de delta. Esse mizinho, lembra? O mizinho, ele era da ordem de delta 2. Continua aqui a mesma conta. Então esse cara aqui era da ordem de delta 2. Esse delta 2 cortava por de baixo, e a gente ficava com esse termo aqui incólume, ele ficava inteiro. Então deixa eu botar aqui o meu mi.
Mas esse cara, todo mundo aqui, ordem delta, esse aqui era a ordem de delta, e aí apareceu um termo extra aqui. Só que esse termo extra, olha só, ele é rho, 1 sobre delta, que é o y, e v' ao quadrado médio. Aqui é ordem de v' ao quadrado médio. Então, isso daqui é pequeno, mas o v' ao quadrado médio, ele é pequeno ao quadrado. Isso vai ficar claro um pouco mais para frente. Então, a gente vai ficar mais claro ainda que esse v' tem que ser mais ou menos da ordem de delta se a gente estiver discutindo o que é a camada limite. Isso aí pode ser importante do ponto de vista assintótico, para justificar que é um pouco mais complicado, mas os v' são ordem de delta. Então, esse termo todo aqui, todo mundo é delta, esse cara aqui também é delta. Esse aqui também vai ser ordem de delta. Ele também vai ser ordem de delta. Conclusão. Isso aqui é delta, isso aqui é delta, isso aqui eu joguei fora, isso aqui é delta, isso aqui é delta. O dp dy, como na camada limite laminar, ele também é ordem de delta. Ou seja, o que nós descobrimos? Que a camada limite turbulenta também pega o escoamento externo, pega a pressão prescrita aqui e imprime diretamente na parede. Ou seja, o dp dy é zero. Em toda a região de camada limite, porque delta é muito menor do que L, a pressão toda é imposta diretamente na parede. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Fazer a mágica. Eu vou pegar essa equação inteira e vou jogar fora. Igual fizemos na aula de redução de camada limite laminar, isso aqui tudo vai embora. Esses caras aqui vão embora. E, identicamente a camada limite laminar, esse daqui, eu vou apagar e vou trocar por ρu meu dx. Então, só para fixar a ideia, vou apagar isso aqui vai ficar mais mi d2u dy2, e aqui vai aparecer esse termo. Menos ρ ddy de unidade v'. Então, esse conjunto de equações aqui é o conjunto de equações para a camada limite turbulenta. O vermelho é conhecido, é dado pelo escoamento externo. Quantas são as incógnitas aqui? Vamos lá. O médio, V médio e o linha v'. Então, eu tinha aqui 6 incógnitas, lembra? Quando eu fiz essa confusão toda, eu fiquei com 3. Então, para chegar em algum resultado, eu só preciso agora modelar quem? O linha v'. Então, esse aqui é o conjunto de equações para a camada limite turbulenta. O que eu vou tentar fazer aqui agora? Eu vou tentar olhar para o que acontece aqui, utilizando os conhecimentos que o Taylor, o Foncano e o Prandtl, de alguma forma, anteciparam, introduziram para a gente. Então, primeiramente, o que eu vou fazer então? Vou apagar essa confusão toda aqui e vou ampliar esse desenho da camada limite. Esse desenho a gente fica repetindo aqui trocentas vezes, e aí, para não perder o hábito, vou vou desenhá-lo, colocar o desenho mais uma vez. Então, a gente tem a parede, a camada limite, essa zorra toda está aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou olhar para essa equação e vou tentar encaixar cada um desses termos numa localização geográfica da camada limite, num local bem definido da camada limite. Então, vou começar pelo termo viscoso. Esse termo é viscoso. Esse termo é que impõe a condição de não deslizamento na parede. Então, se eu for localizar em alguma região aqui da parede, da camada limite, eu vou colocar na região da... Então, aqui é a subcamada. Esse termo deve dominar aqui. Esse é o termo viscoso. Termo de inércia. O que é o termo de inércia? É o termo de aceleração. Ele gosta de ser importante onde ele não pode ser desacelerado, onde ele pode exercer a velocidade dele com plenitude. Então, o termo de inércia, onde é que
que a gente vai colocar? Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, quem ficou, vou pegar agora, só para fixar a ideia, uma camada limite, com gradiente de pressão relativamente baixo, para não me preocupar muito com esse termo. Então, esse termo vai ficar coladinho com esse daqui. E aí apareceu um terceiro termo. Então, eu já tenho ali aceleração, já arrumei um lugar para aceleração, já arrumei um lugar para o termo viscoso, ficou faltando o termo turbulento. O termo turbulento não pode na parede, não pode longe da parede. Onde é que ele pode? Ele pode no meio. Ele pode ali. Tá? Então, o que eu vou fazer? Se essa região aqui é a região que os efeitos viscosos dominam, e essa é a região que os termos turbulentos dominam, na passagem de uma para outra, quando eu estiver aqui numa região de validade comum, que os termos viscosos serão da ordem dos termos turbulentos. Se nós estivermos agora numa região de passagem da região turbulenta para a região inercial, a ordem dos termos turbulentos tem que ser a ordem dos termos inerciais. E esse quadro que está aqui agora é o quadro que quem pintou? O Taylor, o Prandtl, o Foncana. Os três gigantes de mecânica dos fluidos. Então, o que nós vamos fazer? Eles já ajudaram a pintar, a gente vai lá e coloca as tintas. Então, para melhorar o quadro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa espessura aqui da parede de delta chapéu, a espessura seguinte eu vou chamar de delta til, e finalmente a espessura maior, nós já tínhamos chamado de delta. Então, eu quero agora determinar de alguma forma o delta chapéu e o delta til. O que nós vamos fazer? Eu vou usar a definição. Então está aqui, ó, camada viscosa. Tá certo? Qual a definição que nós vamos utilizar para isso? Como é que eu vou fazer essas contas? Olha, eu vou colar aqui, ó, tá vendo? A ordem dos termos viscosos é a ordem dos termos turbulentos. O que é o termo viscoso? Mi, D2U, DY2. E tem que ser da ordem do termo turbulento. O que é o termo turbulento? Rho menos Rho, D de linha, V'. Na realidade, o menos não importa, eu só estou preocupado com a ordem de grandeza. DY. Então, tem que comparar a ordem de grandeza desses dois termos. Então, isso aqui vai ser Mi. Quem era a ordem da velocidade média próxima à parede? Eu tinha escrito aqui. Já pagamos. Era a velocidade de atrito. Quem é essa distância aqui? Isso aqui é delta chapéu. Como é a segunda derivada? Delta 2. Isso aqui tem que ser da ordem de quem? Do Rho vezes a ordem das flutuações. Também apagamos, estava aqui no quadro. Que é essa ordem? É o tal vezes o tal, dividido pelo Y chapéu. Então, o tal com o tal, Y chapéu, delta chapéu por delta chapéu, desculpa, então o que eu vou, não vou o que aqui? Ó? O delta chapéu vai ser quem? Delta chapéu vai ser Mi, Rho, sobre o tal. Certo? Sobre o tal. Então, isso aqui vai dar Mi sobre o tal. Ou seja, a espessura da subcamada viscosa, essa espessura é Mi, essa espessura Mi sobre tal. Só que qual é a ordem do Mi? O Mi, para o ar, é 10 a menos 5, para a água é 10 a menos 6. Então vamos nos fixar no ar. Isso aqui é 10 a menos 5. Eu adianto para vocês que o tal é a ordem de 10 a menos 2. Então o delta é a ordem de 10 a menos 3. Ele é mais ou menos, ele é menos de aproximadamente 1% da camada limite. E o que nós vamos ver nas próximas aulas é que quase toda a atividade, metade da atividade turbulenta da camada limite, acontece nos 5 primeiros por cento. Isso é que é o inferno em camada limite. O que é o inferno? Essa região
viscosa, que tem muita atividade, que o arrasto basicamente se concentra ali, ela tem espessura de meio milímetro, tipicamente. 400 micros. Então, medir aquilo ali, fazer medição do perfil de velocidade naquele comprimento específico é muito difícil. Se eu tenho 500 microns de espessura, meio milímetro, o volume de controle que eu tenho que colocar ali dentro tem que ter 50 microns do equipamento. E ele não pode ser intrusivo, ele não pode perturbar o equipamento na escala que eu estou medindo. 50 microns. E esse volumezinho de controle que está esse volumezinho de discriminação, que vai medir velocidade, além de ter 50 micros, ele tem que ter uma resolução espacial absurda. Ele tem que medir eventos que acontecem numa taxa de 10K a 20K. O que é 10K? Cada vez que eu estalei o dedo, cada vez que eu estalo o dedo, acontecem 10 mil eventos, 20 mil eventos, numa dimensão de 50 microns. Então, medir o que acontece próximo à parede não é assunto ou trabalho para criança, é coisa para adulto. Quantas pessoas fazem isso no mundo? Pouquíssimas. É dificílimo, é raríssimo a gente ler um artigo em que os perfis na subcamada viscosa são apresentados. Isso é quase impossível. Quantas pessoas fazem isso no Brasil? Pouquíssimas. Então, qual é a técnica utilizada? A anemometria laser dupla, que é super sofisticada. De acordo com os amigos meus, LDA, o acrônimo em LDA em inglês significa Long Days Ahead. Vai passar muito tempo para medir. Então, assim, vê o que acontece perto da parede. Tem que ser um instrumento com alta resolução espacial, quer dizer, tem que ser pequeno, e tem que ter alta resolução temporal, tem que ter uma taxa de aquisição muito alta. Tá? Então, já resolveu, essa espessura é essa. O que a gente vai fazer agora? Vou tentar calcular a espessura da região turbulenta. Então, como é que a gente vai calcular a espessura da região turbulenta? Simples. Nós vamos utilizar essa definição. Ou seja, região turbulenta. A ordem dos termos de inércia tem que ser a ordem dos termos turbulentos. Então, eu vou desenhar aqui um termo de inércia. Rho, U, D1, Dx, tem que ser da ordem de quem? Rho, U', V', Dy. Tá? Vamos lá. Rho, caprichar, né? Rho, D, de U', V', Dy, tem que ser isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu preciso estimar a ordem de grandeza de cada um desses termos. Esses caras valem na região externa. Então, o que nós temos combinado? Na região externa, esse U de referência é o Uzão e o X é o L. E nós estamos longe da parede. Esse termo turbulento está mais para a parede do que para fora. E daí, isso aqui vai ser da ordem. Quem é a ordem de U', V'? O tal vezes o tal dividido pelo delta chapéu. Então, o delta tio, delta chapéu calculamos lá. Delta tio vai ser o quê? Vai ser o tal ao quadrado sobre o quadrado vezes L. Então, essa é a ordem de delta ao quadrado. Transcrevendo tudo isso aqui do ponto de vista mais ou menos físico, esse delta chapéu, o delta chapéu, ele ocupa mais ou menos 1% das pessoas da camada limite. O delta tio, ele ocupa mais ou menos 20% da camada limite. E depois da região turbulenta, qual foi a região que sobrou aqui? Foi a região inercial. Então, na região inercial, já tínhamos definido que era o nosso comprimento, era o delta x, era o delta médio da camada limite. Isso aqui era o delta x. Então, agora, qual é o quadro que ficou? Qual a solução? Qual é a equação aproximada da próxima parede? Mi, D2U, dy2 igual a zero. Qual a solução nessa região? Seria alguma coisa dada por menos ρ, U', V', deu dy
igual a zero. Essa solução, a equação aproximada aqui. E na região inercial, como é que ficaria a equação aproximada? Ficaria ρ u du dx, ρ v du dy igual a menos dp dx, que na realidade, vou colocar em vermelho, isso aqui era o ρ u du dx. Então, isso aqui é o quadro, de novo, do Jai-Taylor, do Brando e do Fontana. Agora, vou aproveitar essa dica e vou tentar desenvolver o que acontece na subcamada viscosa. Eu vou passar o apagador aqui, vou apagar isso aqui tudo. Ok? Eu apaguei. E eu não estou mais na fronteira da região viscosa. Eu vou analisar o que acontece na própria região viscosa. Então, na sub-região viscosa, a equação dominante é essa aqui. Então, vamos integrar uma vez. Vai ficar μ du dy igual a constante. Então, eu estou dizendo que em toda essa região aqui, esse termo é constante. Mas se ele é constante, ele é igual ao valor na parede. Então, essa constante aqui eu posso colocar tal dado. Esse tal dado, tínhamos visto, isso aqui era ρ, o tal ao quadrado. Então, agora podemos fazer a seguinte conta. Integra mais uma vez. O médio vai ser o quê? Vai ser ρ sobre μ, o tal ao quadrado, vezes y, mais uma constante b. Quanto vale a constante b? É evidente que é zero. O que é zero? Porque quando a gente estiver na parede, quando o y for zero, o u tem que dar zero. Então isso aqui é zero. Agora eu vou fazer o seguinte, pegar esse u tal, vou botar aqui o médio sobre o tal. Esse ρ, esse μ sobre ρ, vai virar 1 sobre μ. Aqui eu já tinha tirado o tal, né? Eu trouxe aqui para baixo. Então, um tal veio para baixo, o outro vai ficar aqui, né? Então vai ficar assim, ó. Y, μ sobre o tal. E aí, o médio sobre o tal, eu vou chamar de mais. E y sobre μ o tal, eu vou chamar de y mais. São grandezas adimensionais. Isso aqui são grandezas adimensionais. Ou seja, se nós formos em 500 tons de vento no mundo e medirmos 500 perfis de velocidade, fizermos um gráfico de y mais contra o mais, todos vão cair aqui em cima. Uma reta de 45 graus. Isso é super poderoso, poderosíssimo. Por quê? Porque, de novo, se eu conseguir medir isso aqui com acurácia, com precisão, eu sei quem é o tal. Se eu souber quem é o tal, eu sei quem é o atrito na parede, a tensão na parede. Então, só que eu vou pagar um preço. Qual é o preço? Tem que medir o que está acontecendo na subcamada viscosa. Então, o que nós acabamos de descobrir? Que próximo à superfície, uma região muito próxima à superfície, o perfil é um perfil linear. Então, eu vou antecipar o que acontece na próxima aula. O que eu vou fazer aqui? Botar aqui assim, log de y mais sobre o mais, e próximo à superfície, o perfil é linear. Bom, o que eu gostaria de fazer agora? Resolver o problema na região turbulenta. Então, vou passar para cá, região turbulenta. Qual é a região, qual é a equação que rege o movimento aqui? A equação é essa. Essa é a equação. Como é que eu resolvo isso? Sei. Por quê? Porque eu preciso, de alguma forma, relacionar o linha V' com as funções, tem que arrumar alguma relação funcional com as grandezas do escoamento. Um comprimento qualquer que pode existir. Então, eu preciso, de alguma forma, modelar isso aqui. O que é modelar isso aqui? É achar uma relação funcional entre o que eu não conheço e o que eu conheço. No momento, não resolvemos isso. Então, essa solução linear, quem foi a primeira pessoa que mediu isso aqui com calma?
J. Taylor. O Titanic afundou, acho que em 1912, e foram feitas a seguir várias expedições àquela região norte do continente europeu, para que se fosse medido camadas atmosféricas, essas coisas todas. O J. Taylor foi numa expedição dessa, ele era artista, ele era um excelente artista, e ele mediu perfis de velocidade, umidade e temperatura, em equipamentos que ele mesmo construiu e bolou. Eu podia passar um bom tempo aqui falando sobre o J. Taylor, a importância que ele teve na mecânica dos fluidos. O século XIX, né, e anteriores foram pródigos em pessoas importantes. O Euler foi importantíssimo, o Bernoulli foi importantíssimo, o Rayleigh foi importantíssimo, o Kelvin foi importantíssimo, o Lang foi importantíssimo, o Stokes foi importantíssimo, o Saint-Venant foi importantíssimo, o Bucinski foi importantíssimo, mas a conciliação entre escoamentos não viscosos e viscosos se deu no século XX. E o Prandtl foi importantíssimo, porque o Prandtl, ele avançou duas teorias unificadoras, a teoria de aerofólio fino e a teoria de camada limite, que vocês têm familiaridade hoje. O J. Taylor, ao contrário dessas pessoas todas, ele tinha um traço muito importante na pesquisa que ele fazia. Ele tocava em tudo. Então, o escoamento que nós vimos entre cilindros, que hoje leva o nome dele, aquilo que ele fez brilhante. Difusão turbulenta, a contribuição dele é enorme. Contribuição à teoria do treinamento, a contribuição dele é enorme. E o J. Taylor, como o Prandtl, ambos trabalharam com mecânica de sólidos e com mecânica de fluidos, e deram contribuições muito relevantes. Então, a crítica que eventualmente se faz à atuação do Taylor, porque ele não tinha na vida dele teorias que fossem assim, integralizantes, que fossem coisas muito grandes, mas isso não é verdade. A teoria dele de escoamento entre cilindros concêntricos, vocês acham em qualquer livro de física. A teoria dele de difusão turbulenta, vocês acham em qualquer livro de física. A teoria homogênea começou muito cedo com ele, com o Hall. Foucault teve uma contribuição importante. Então, J. Taylor foi pioneiro em várias áreas. Eu podia falar bastante sobre ele aqui, a aula já está chegando no final. O que eu vou fazer? Assim que eu der o boa tarde para vocês, eu vou abrir um pequeno capítulo que eu vou colocar algum material biográfico, algum material sobre o que ele tenha falado no futuro. Então, J. Taylor foi um personagem importantíssimo e a primeira pessoa a medir o perfil linear na subcamada viscosa foi ele. Ele foi naquela região do planeta, no próximo Polo Norte, no norte da Europa. Ele fez colocou um poste lá com 11 medidores, com 11 anemômetros e mediu o perfil linear, o que na época era uma coisa totalmente, assim, era embrionário, mas era uma coisa absolutamente brilhante. Ninguém tinha chegado perto de fazer aquilo. Então, a região viscosa, de novo, em 1916, o J. Taylor tocou a região turbulenta, que na próxima aula eu vou fazer um pouquinho de modelagem para a gente resolver isso daqui. É a região que o Prandtl teve excelência nos desenvolvimentos, e a região externa é a região do Foucault. Então, se eu vou botar um exercício aqui de futurologia, então qual é o nosso futuro? O que a gente vai discutir na próxima aula? Futuro. Futuro é o seguinte, na próxima aula eu vou discutir com vocês a solução da subcamada turbulenta, e vou mostrar que ela é uma reta, é uma solução logarítmica, ainda com semelhança nessas variáveis. E depois nós vamos descobrir como é que forma a solução nessa região, que é a região do Foucault, a região de esteira, a região do Coles. Então, para eu prosseguir aqui, na aula de hoje, eu poderia fazer alguma análise dimensional, eu podia usar argumentos dimensionais e podia mostrar que a solução é uma solução aqui logarítmica. Não vou seguir esse caminho. Como é que vai ser a próxima aula? Eu vou começar deduzindo o combina-mistura, teoria do combina-mistura, vou achar uma solução para cá, para ser uma solução com certo rigor, e depois vou estender a solução para cá do ponto de vista heurístico, porque isso aqui foi introduzido em 56, essa solução, mas ela só passou a ser entendida nesse século. Então isso também é uma coisa bastante recente. Então esse aqui é o quadro que eu vou tentar preencher na próxima aula, que vai ser uma aula então que vamos apresentar a teoria do combina-mistura e a lei da esteira e a lei da parede. Então hoje falando sobre toda a estrutura da camada limite turbulenta, tudo que fizemos hoje tem muita
confirmação teórica, tem muito rigor teórico, e o que foi cavalo turbulenta, a discussão teórica, ela é relativamente contemporânea. Um sujeito chamado, em 1970, chamado Yasnik, e um outro sujeito em 72, chamado Mello, eles foram os primeiros a introduzir uma estrutura assintótica da camada limite baseada no método de expansão assintótica combinada, baseado em método de perturbação. Houve muita evolução. Alguns pesquisadores russos, o Sichev, o Ruban, outras pessoas, eles deduziram estruturas diferentes, mas método assintótico não é um assunto assim simples de ser introduzido. Então, assim, tudo que a gente fez hoje, nós conseguimos chegar nos anos 70 e 80, que são anos relativamente contemporâneos. Isso é coisa recente, isso é coisa que eu já estava fazendo pesquisa quando estava mais ou menos sendo desenvolvido. Então, do ponto de vista de conhecimento, nesta aluna próxima, nós saímos, sei lá, em 1920 e chegamos até 1980. Nós tivemos um salto de 60 anos. Esse salto, o progresso, ele vem assim, às vezes, o progresso científico, ele demora. As pessoas têm que sentar, têm que refletir, têm que desenvolver muita coisa com muita calma e com muito rigor. Então, próxima aula, eu vou agora me despedir de vocês. Na próxima aula, vamos falar então sobre Coperno mistura e lei da esteira do Donald Coles de Caltech. Obrigado. Continuamos então na próxima aula. Obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Eu combinei com vocês de falar um pouquinho sobre o Jay Taylor. Essa aqui vai ser uma conversa bastante breve. O Jay Taylor foi um pesquisador emérito, um grande pesquisador em mecânica dos fluidos. Acho que ele e o Prandtl foram, no século XX, os grandes pesquisadores. E a nossa sorte é que ficou bastante material registrado sobre a obra dele, sobre a vida pessoal dele. O George Batchelor foi aluno dele de doutorado, nos anos 40. E o Batchelor sempre se preocupou muito em conservar a memória do Taylor viva, em particular em divulgar os conceitos do Taylor a respeito de como ciência e como a vida profissional, do modo geral, deveria ser desenvolvida. Então, o Batchelor escreveu o livro que eu estou mostrando para vocês, que é praticamente a biografia definitiva. Tem muita coisa interessante aqui. O livro fala sobre a vida pessoal do Taylor, fala também bastante sobre a vida profissional dele, sobre a trajetória de educação, sobre a trajetória profissional. O livro é bastante completo. Ele logo no começo aqui, ele mostra um retrato. Esse retrato é o retrato que ficava na sala de chá do DAMTP, Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, que era localizado no Pitt Building, antigamente. Hoje em dia mudou. Pitt Building é Trumpington Street com Silver Street. E como houve essa mudança de endereço, não sei exatamente onde é que hoje o retrato está localizado, mas era um retrato de cada aluno que entrava, cada pessoa que entrava no departamento se deparava com ele. Então, a vida do Taylor foi bastante interessante. Ele era de família, de certa forma, tradicional. Ele era neto do Boole, da álgebra booleana, que deu origem aos computadores, etc. Ele tinha tias que eram poetisas e era gente importante no teatro. Esse é o avô dele, foi uma pessoa importantíssima em matemática. O Jay Taylor tinha muita propensão para a ciência desde cedo. Ele mostrou, em particular, ele gostava muito de ciências náuticas. E há um episódio curiosíssimo sobre ele. Isso aqui são as relações familiares, Taylor com pai e mãe, o irmão, Esse aqui é o Taylor. E há um episódio curiosíssimo, porque a janela do Taylor dava para os fundos do rio Tamisa, e da janela ele viu o rio e resolveu construir um barco, que é o barco que vocês veem na figura. Esse barco tem exatamente o tamanho do quarto, por menos de 2 polegadas. E quando o barco ficou pronto, ele simplesmente não tinha como colocar o barco para fora do quarto para velejar. Ele criou um sistema com o irmão de alavancas e roldanas, conseguiu eventualmente, como vocês veem na figura, tirar o barco do quarto, e a primeira vez que ele navegou foi num barco construído por ele mesmo. Então isso estava lá muito claro, mas ele se interessou por ciência, teve sorte de trabalhar em Cambridge com o J.J. Thomson. O J.J. Thomson é a pessoa que hoje
recebeu os créditos, né, que recebeu o prêmio Nobel em 2006, não exatamente por isso, mas recebeu o crédito de ter descoberto o elétron. J.J. Thomson foi uma figura totalmente ímpar em ciência. Ele mesmo recebeu o prêmio Nobel, eu já comentei, o filho dele recebeu o prêmio Nobel, e 8 alunos dele, inclusive o Rutherford e o Bohr, receberam o prêmio Nobel. 6 receberam em física e 2 em química. Então, o Bragg, que foi aluno dele, ele criou quadros muito interessantes. Eu tinha mencionado na aula também sobre viagens que o Taylor fez para a região norte do globo, para medir camada limite atmosférica, e esses retratos aqui, eles registram isso tudo. Aqui aparece uma pipa e aparece um balão, que foram construídos por ele mesmo, operados por eles mesmos, e os dados retirados por ele mesmo. Então, ele foi a primeira pessoa que eu tenho a notícia que conseguiu medir na camada limite atmosférica perfis de velocidade, umidade e temperatura. Ele teve sorte também de ir para o Trinity College, ele foi aceito no Trinity College de um jeito bastante cedo. Esse aqui ao lado dele foi eventualmente o Cavendish Professor, né, o Rutherford, que tomou o lugar do Thomson. E aqui tem uma história interessante, também outra história interessante. O Thomson, ele virou Cavendish Professor numa idade muito tenra, muito cedo, ele foi muito jovem. E para se tornar o Cavendish Professor, no sistema de seleção em Cambridge, que é muito competitivo, ele teve que simplesmente chegar à frente do Osborne Reynolds, que já tinha bem mais idade e tinha muito mais experiência na área experimental. Então, mesmo pessoas da estatura do Reynolds, eventualmente, num processo muito seletivo em locais muito diferenciados, tiveram alguns setbacks, tiveram algumas dificuldades em atingir assim postos almejados. Então, o Rutherford substituiu o J.J. Thomson. Isso aqui são fotos do famoso experimento que a gente comentou sobre a célula de Taylor. E o que é interessante é que no Cavendish, a sala do J. Taylor era uma sala antes da do Rutherford. E o Rutherford adorava, no Cavendish, quando tinha visitas de muitas personalidades estrangeiras, Rutherford só falava inglês, não conseguia ministrar uma palavra de qualquer língua diferente. Então, ele adorava o Rutherford mostrar esse experimento, experimentos menorzinhos que o J. Taylor tinha feito, o técnico dele, o Walter Thomson, e ficavam numa bancada do lado da sala do Rutherford. Então, eles se tornaram grandes amigos. Aqui era a casinha onde o Taylor morou, e esse aqui é o barco grande que ele, durante algum tempo, usou, inclusive para expedições científicas. O J. Taylor também tinha muita relação com ciências aplicadas. Isso aqui é um projeto de uma âncora, que hoje em dia é muito popular e que foi feito por ele. Ele projetou a âncora, construiu a âncora, validou a âncora, e hoje em dia ela é muito utilizada. Existia um exemplar, o exemplar original dessa âncora, há alguns anos, estava lá no DMTP. Hoje em dia não sei o que aconteceu, mas durante muito tempo ela ficou por lá. Então, o J. Taylor, ele foi fellow do Trinity College. O Trinity também é uma conversa toda à parte, porque na história de Cambridge, eu acho que mais de 30 prêmios Nobel foram fellows do Trinity College, pertenceram ao Trinity College. E o Trinity College, há muitas lendas, né, sobre o Trinity College. Ele é considerado na Inglaterra a 4ª instituição que possui mais real estate, né, mais terras. Há lendas dizendo que é possível se caminhar de Cambridge a Oxford só pisando em terra do Trinity College. E do sistema Oxbridge, Oxford e Cambridge, o Trinity College com certeza é o maior college. É o college do Henrique VIII, ele recebeu muitas doações nos últimos anos, e é um college que já no século XVI, ele criou o conceito de Research Fellows, pessoas que ficavam lá inteiramente dedicadas a conduzir, a desenvolver ciência. E já no século XVI, o número de Fellows era, eu acho que 56. Eram 6 que ficavam anotados numa carta real, e mais 50 que não estavam na carta real, mas que viviam exclusivamente de fazer pesquisa. Essa figura hoje em dia ainda existe. Então, o Trinity College foi um college que deu contribuições importantíssimas à ciência. Isso é uma figura do J. Taylor com o Walter Thomson, mexendo nos pequenos experimentos que ficavam ali na frente da salinha do Rutherford. E o J. Taylor foi, portanto, uma figura muito influencial em mecânica dos fluidos. Continua sendo, porque ele formou uma geração, ainda hoje, de pesquisadores
que são muito influentes. Eu estava vendo uma lista recente de fellows do Trinity College, estava vendo uma lista recente de pesquisadores importantes da comunidade internacional. Muita gente, de alguma forma, ainda está relacionada ao J.I. Taylor. Tentando conservar o espírito de J.I. Taylor, o Batchelor, em 86, ele organizou um congresso super interessante. Eu acho que vale a pena vocês olharem. O título do congresso era esse, né? Seminário em Mecânicos Fluidos no Espírito de J.I. Taylor. E o que é interessante, estava olhando isso aqui foi em 86, o que é interessante é que a lista de palestrantes, né? Todos eles aqui invariavelmente se tornaram pessoas importantíssimas. O Aref, o Philip Safman, o Brian Campbell, o Alan Perry, o Keith Moffat, o Hussein de Estruturas Coerentes, o Katepal Srinivasana. Assim, a lista de palestrantes foi um negócio realmente, o Longet Higgins, um negócio importantíssimo. Então, foi feito isso aqui é um documento importante que tentou estabelecer o espírito de J.I. Taylor em ciência, o modo como ele pensava ciência. E outra contribuição importantíssima do Batchelor também foi reunir, de alguma forma, os trabalhos científicos todos do J.I. Taylor em 4 volumes que estão disponíveis aí. Então, tudo que o J.I. Taylor, de alguma forma, produziu pode ser visto nessa coletânea de artigos, que são absolutamente brilhantes. É impressionante como, passados 100, 80, 60 anos, o que ele fez ainda era de uma engenhosidade incrível. Isso aqui são os artigos dele em materiais, em mecânica dos sólidos. J.I. Taylor também não foi apenas um fluido dinamicista, ele trabalhava assim, teve muita coisa muito importante em mecânica de sólidos. Estou querendo mostrar aqui, está vendo? Então, esse aqui é um volume dedicado à mecânica dos sólidos. Ele tem os volumes dedicados à meteorologia, dedicados à oceanografia, escoamento turbulento, difusão de turbulência. Quer dizer, esses artigos, todos eles viraram formação de fog and mist, né? Quer dizer, de neblina e etc., os experimentos que ele fez, a discussão que ele fez dos movimentos geofísicos, teoria estatística da turbulência. O J.I. Taylor realmente, atrito entre 2 cilindros que rodam, ele realmente mexeu em todo tipo de problemas, inclusive problemas dessa natureza, para os quais ele foi extremamente criticado. Quando a bomba atômica foi inventada e explodida durante a Segunda Guerra Mundial, os efeitos do blast, né, os efeitos da expansão, das ondas de choque, etc., tinha que ser previsto. E a pessoa que foi chamada para fazer essa previsão foi o J.I. Taylor. O J.I. Taylor foi um das testemunhas oculares da primeira explosão de uma bomba atômica nos Estados Unidos, porque ele era um consultor especial. Ele trabalhou com movimento de bolhas, trabalhou com um bando de coisas bastante importantes, e o 4º volume é um volume sobre miscelânea de artigos. Então, J.I. Taylor foi um pesquisador importantíssimo, a marca dele hoje em dia nas ciências mecânicas e de sólidos é indelével. O que ele fez é de uma importância enorme, aqui falando sobre célula de recirculação, sobre origem de turbulência, e o decaimento de vórtices em escoamentos viscosos. Ele já tinha falado um pouquinho sobre cascata, turbulência, quer dizer, tudo que nós fazemos hoje em dia é simplesmente repetir de um modo diferente os conceitos que ele mesmo emitiu. Então, essa conversa curta de agora foi só para tentar registrar para vocês a importância de pessoas como J.I. Taylor eventualmente tiveram para a ciência do modo geral. Obrigado, pessoal. Low Reynolds number flows are those in which inertia plays only a very small part in the conditions which determine the motion. Reynolds number for a flow which is characterized only by density and viscosity
is defined as R equals LV rho over mu. Here L is a length characteristic of the field of flow, V is a characteristic velocity, rho and mu are the density and viscosity of the fluid. The numerical value of R provides a rough estimate of the relative importance of inertia and viscosity in any fluid flow. When R is small, the importance of inertia is small compared with that of viscosity. To illustrate the difference between inertial and viscous propulsion, I have constructed two models, both operated by the same source of power, a twisted elastic band. In this model, a rudder-like tail oscillates about a hinge at the rear. Waving the rudder of a boat is so well known as a method of propulsion that the rules of yacht racing legislate against it. Putting this model in water shows us why. But when the model is put into syrup, it cannot move. Owing to the reversibility of low Reynolds number flow, the forward motion of the blade is neutralized by the backward motion. This spiral model does swim. Each element of the spiral is behaving like the obliquely falling rod. Because lateral resistance is greater than longitudinal, motion at right angles to the axis of the spiral can contribute to a longitudinal component. The spirals are right and left-handed to keep the model from rotating. The last example I will show of low Reynolds number flow is that between two parallel plates separated by a very small gap. This arrangement, known as the Healy-Shaw cell, has a special interest because, paradoxically, it offers a means for making visible the streamlines in certain cases of ideal flow of a non-viscous fluid. The gap between these two thick plastic plates is formed by this gasket. When fluid is forced to flow through the cell, all particles in the same neighborhood are subjected to the same pressure gradient. The fluid velocity varies, being zero at each plate and a maximum midway between them. But at all points on a line perpendicular to the plates, they are moving in the same direction. In the Healy-Shaw apparatus, colored fluid is injected into the stream through a number of regularly spaced holes, and since the streamlines originating in any neighborhood remain close to one another, the lines of color remain sharp. When they are deflected by a thin disc placed between the sheets, they assume the same form as those of an ideal fluid when deflected by a cylinder of the same cross-section. Now, instead of a solid body, a source is started in the flow. Here is the flow round a half body. The red dye shows the internal streamlines. When the rate of fluid flowing from the source is constant, the streamlines are sharp. But when the flow from the source changes, the lines of color become blurred because the faster particles, midway between the top and bottom plate, no longer find themselves close to the lines of slower particles
which started earlier from the same neighborhood. The experiments you've seen are limited to fluids which possess the simplest possible relationship between stress and rate of strain. Since most fluids do in fact conform very closely to this ideal, these experiments are a very general application.